Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com boas notícias do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 9, que fala sobre o vinho novo, sobre o vinho novo. Versículo 14 diz: Então chegaram os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: É possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão, quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres rebentarão, o vinho derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos ficam conservados. Graças a Deus pela sua palavra, que o teu Santo Espírito, que o Santo Espírito de Deus nos abençoe, nos ilumine e nos conceda graça neste momento. Jesus estava numa festa, Jesus estava numa ceia, num banquete, a despedida de Mateus. Mateus, quando foi chamado por Jesus Cristo, que disse: Segue-me ou siga-me. Mateus obedeceu. Mateus seguiu o Mestre. E nisso, preparou um banquete para comunicar a sua decisão aos seus amigos, aos seus conhecidos. Um banquete aberto a todos que por ali se encontravam, todos que acompanhavam o Senhor Jesus. E nós sabemos que não somente os discípulos acompanhavam Jesus, os necessitados, os desamparados, né? As pessoas sem rumo, sem perspectiva, encontraram esperança em Cristo Jesus. Então era frequente uma pequena multidão acompanhando Jesus Cristo. Além disso, havia também os profissionais religiosos, havia grupos de interesse político-religiosos que estavam sempre monitorando absolutamente tudo o que acontecia naquela região. Então, os discípulos de João estavam presentes, estavam acompanhando Jesus, os discípulos de João Batista. Os discípulos dos fariseus, os saduceus, vários grupos religiosos e político-religiosos estavam presentes nesse ambiente. E os discípulos de João se achegaram aos discípulos de Cristo Jesus e pressionaram. Por que nós jejuamos, os fariseus também, e vocês aí, nada de jejum, só banquete? Questionaram nesse sentido. Mas por que questionaram? Porque os discípulos de João, João é o arauto, é o proclamador, aquele que anuncia a vinda, a vinda do rei. Mas no momento em que eles viviam, a expectativa pelo Messias era muito grande, muito intensa. Os jejuns e orações e súplicas e clamor e lamento pela situação angustiante, pelo sofrimento, pelo baixo nível das instituições, pela baixa moralidade do povo, pela falta de compromisso com as instituições e com os valores religiosos, com as tradições, são muito intensos. E o povo, de um modo geral, tanto os fariseus quanto os discípulos de João, jejuavam, clamavam, pediam a Deus de uma maneira bastante enfática pela restauração, pela renovação do reino, pela vinda, se possível, do Messias, né, para implementar o reino, para libertá-los dos romanos, para que a grandiosidade prometida por Deus prevalecesse naquela terra e naquele povo. Nós também jejuamos, clamamos, suplicamos a Deus, pedimos por vida, pedimos por cura, pedimos por livramento da morte. Pedimos, suplicamos, clamamos, não há absolutamente nada de errado nisso. Mas aqui o que está em ênfase é quem é Jesus. Quem é esse? Quem é esse que cura o doente? Quem é esse que ressuscita o morto? Quem é esse que cura o leproso? Quem é esse que profere ensinamentos com autoridade nunca antes vista e logo em seguida senta-se, reúne-se à mesa na companhia de publicanos e pecadores e se alegra com eles? Quem é esse homem?
Por que vocês não estão jejuando? Por que vocês não estão orando? Por que vocês não estão clamando? É o que alguns discípulos de João Batista foram levar esse questionamento até Jesus. Levaram até Jesus, aos discípulos e até Jesus. Por que seus discípulos não jejuam? Por que celebrando? Por que celebrando? Aí Jesus se apresenta. Jesus se apresenta como um noivo. Como um noivo prometido a Israel, como o Messias. Mas uma linguagem simbólica, uma linguagem de uma parábola em que a união do povo com o Messias é similar a um casamento, a uma união que vai gerar uma completamente nova vida. Então Jesus se apresenta como o noivo, como o Messias prometido. E na presença dele, diante do cumprimento, da revelação e do cumprimento das promessas de Deus para com o povo de Israel, a resposta a isso é a celebração. O reconhecimento de que Jesus é o Cristo, de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o Senhor, é motivo para celebração, é motivo para festa. Estar em comunhão com Cristo, viver em comunhão com Cristo, é celebrar a vida. Celebrar a novidade de vida gratuitamente recebida pela fé em Cristo Jesus. Nós não só devemos celebrar a nossa fé, mas penso eu que a celebração da vida, da nova vida em Cristo Jesus, deve ser um dos pontos altos dos nossos cultos, das nossas liturgias. Não o lamento, não a oração, não a abstinência disso, daquilo ou daquilo outro, mas a maneira como nós desfrutamos de tudo aquilo que Jesus conquista para nós. Em Cristo temos vida. Em Cristo temos vida, vida plena, vida abundante. Se não a temos desfrutado, é motivo para que venhamos a avaliar a maneira como estamos expressando, experimentando, experienciando a nossa fé. Questionar a Cristo Jesus ou dizer que faz parte do plano de Deus, que neste momento o que Deus está querendo é muita conveniência justificar, né, o minguar da espiritualidade cristã por conta de um processo sobre o qual nós não temos domínio. Dizer que agora são tempos de pecado, são tempos de idolatria, é tempo de abandono da palavra de Deus. Não. Só porque você está falando, só porque você está vivendo, só porque você está se desesperando, só porque você está se recusando a acreditar, porque acreditar, de um certo aspecto, de uma certa perspectiva, acreditar nem um pouco preocupada com espiritualidade ou religiosidade, pelo menos na superfície, assim, na aparência, é uma leitura que se faz. Eu penso diferente. Eu penso que é um clamor intenso por espiritualidade. Eu penso que é uma busca desesperada por Deus. Eu penso que há um desejo muito grande do mundo todo pela verdade de Deus. E há até uma irreverência, há até um desrespeito, há até uma ousadia, uma provocação, uma agressão, como se os cristãos pudéssemos viver a fé única e exclusivamente para nós, como se nós pudéssemos ocultar o nosso Deus, o poder do nosso Deus, impedindo que esse Deus se manifestasse para o restante da humanidade. O mundo se volta para a igreja, pergunta do seu Deus, não só como uma provocação por conta das dificuldades que as pessoas enfrentam nos dias de hoje. Nós queremos ver essa vida da qual vocês falam.
Nós queremos saber se esse poder transformador, regenerador, que limpa, que purifica, que tira a culpa, que lava o pecado, que concede ao homem de 20, de 80, de 50, não importando a idade, concede uma transformação física, espiritual, mental, uma renovação, uma disposição de viver em função dessa realidade ao homem, ao pecador. Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu procuro ver sobre um outro aspecto. Um aspecto de uma exigência, de uma coerência que muitas vezes o cristão não está disposto a apresentar. Numa suposta humildade, né? Naquele cultivar da dor, do sofrimento, da perda, mas eu também perdi o meu dinheiro, o meu emprego, o meu pai, o meu filho, a minha filha, a esposa, o marido, a dignidade, a honra, a fama, a fortuna. Mas não é isso que as pessoas estão procurando. Tudo isso pode ser conquistado das mais diversas maneiras, que se apresenta pelas oportunidades da vida para todos os indivíduos. O que as pessoas querem de fato saber é se o nosso Deus é verdadeiro, se a nossa comunhão com Ele é verdadeira, se a nossa vida de comunhão com o nosso Deus de fato permite que nós levantemos a nossa mão em santo temor e temor e abençoemos o outro, e esse outro seja de fato abençoado, tocado pelo Senhor Deus, resgatado do seu inferno, resgatado da sua tribulação, resgatado da sua angústia, da sua depressão, da opressão em que vive, da perturbação angustiante, que os problemas, que os pecados afligem a mente humana. O que se exige do cristão é que ele se apresente de fato como o cristão que ele diz ser. Não o discurso. Não os mandamentos, isso pode, isso não pode, se eu faço, se eu não faço. O mundo está cheio de regras. O mundo está cheio de regras. Nós temos a Constituição do nosso país, temos a Constituição do Estado, temos a legislação dos municípios, né? O seu trabalho tem lá uma lista de regras, o clube tem os seus regramentos, todas as áreas da vida social, da vida política, da vida religiosa, tem lá os seus regramentos. Ninguém está nem um pouco preocupado com o que vale, o que não vale, com o que pode e o que não pode. O que as pessoas querem saber é: funciona? Eu vou ficar livre dessa morte que me persegue? Desta angústia maldita? O céu se abrirá sobre a minha vida e eu vou experimentar de fato o que significa a alegria de ser recebido por Deus como filho? Eu procuro pensar dessa maneira. Eu procuro pensar dessa maneira. Eu não dou muita importância a essa narrativa de santos e ímpios. Ah, porque nós somos santos, é bastante conveniente. Deus não divide a sua glória. Nós sabemos disso. Nós sabemos que Deus não divide a sua glória com absolutamente ninguém. O que se está perguntando, o que se está questionando, é quem é esse Jesus do qual nós falamos. É mais um mestre? É mais um rabino? É mais um guia espiritual? É um mentor? É um tutor? É um sábio? É um filósofo? É um pastor? É o Filho do Deus vivo. Por isso nós celebramos. Nós celebramos a vida gratuitamente recebida.
no nome de Cristo Jesus. E é disso que Jesus está falando. Os meus discípulos terão motivos para jejuar, terão motivos para clamar, terão motivos para suplicar, tal qual clamaram, suplicaram todos os outros que vieram antes deles. Mas eis em Cristo Jesus o cumprimento da profecia. Eis em Cristo Jesus o motivo de alegria. A alegria que nos fortalece. A palavra de Deus declara que a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso nós celebramos a vida gratuitamente recebida de Cristo Jesus. Por isso nós celebramos a Cristo Jesus, nascido homem. Por isso nós celebramos Cristo Jesus, crucificado e morto pelos nossos pecados. Por isso nós celebramos Cristo Jesus que ressuscitou, que venceu a morte. Celebramos a Cristo Jesus que subiu aos céus, que está à elevada posição de honra diante de Deus, à destra do Pai, intercedendo por nós, isso é importante. Isso é importante. Isso é importante saber. Isso é importante você permitir que faça parte da sua constituição mental, faça parte da sua memória espiritual, emocional, racional. Quem luta por você é Jesus Cristo. Quem vive por você é Jesus Cristo. Quem enviou o Espírito Santo para você, por você, é Jesus Cristo. Quem aguarda a sua decisão é Jesus Cristo. É Jesus Cristo quem tem cuidado da minha vida. É Jesus Cristo quem tem cuidado da sua vida. É muito mais do que uma declaração de fé. É muito mais do que uma confissão religiosa. É muito mais do que uma instituição religiosa. É muito mais do que ministérios apostólicos, proféticos, mediúnicos, ou sei lá mais o que estão inventando nos dias de hoje. É Jesus Cristo. Ele é mais do que suficiente. Ele é mais do que suficiente para garantir que a sua vida não só pode, mas será transformada, porque a palavra dele é verdadeira. A questão toda que se vale é a discussão em torno do processo. Como funciona esse processo de transformação? É pela fé. É sempre pela fé. A fé é uma espécie de renúncia às nossas próprias razões. A fé funciona também como uma renúncia às nossas necessidades e ambições. A fé é um permitir que prevaleça em nossas vidas a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A fé é dizer sim para Deus. A fé é dizer sim para o Espírito Santo. A fé é dizer sim para Jesus Cristo. A fé, ela é consciente. A fé, ela é sempre ativa. Eu digo sim para Deus. E me empenho para que a minha vida, de alguma forma, expresse essa decisão tomada. Nunca disse que será fácil. Nunca disse que foi fácil. Não é um filme de 1h e 45 minutos. É uma vida. É o convite para uma vida, celebrando Cristo, o autor e consumador da nossa fé. A vida cristã como uma vida que celebra. Uma vida que celebra a Cristo apesar do sofrimento pelo luto. Uma vida que celebra a Cristo apesar do sofrimento pela perda. Uma vida que celebra Cristo Jesus apesar de todos e quaisquer pesares que possam habitar nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque, na verdade, lá no fundo, esse apego à dor, à perda, né? Esse coração inflamado, doído, magoado, ressentido, é também egoísmo, é também pecado. É também acreditar que nós temos um fim em nós mesmos,
que a nossa vida, a nossa existência, ela tem um fim em si mesma. Ah, viver é só isso, não adianta nada. Que adianta orar? Fulano orava todo dia, 4 horas por dia, morreu de Covid. Jejuar para quê? Viver para quê? Acreditar por quê? Ó, fulano acreditava tanto, enterrou 3 filhos, está lá sozinha, abandonada. Nós celebramos Cristo porque ele venceu a morte. Nós celebramos Cristo porque em Cristo Jesus nós também venceremos a morte. Porque ele é a ressurreição e a vida. Nós também ressuscitaremos, ainda que tenhamos que passar, e passaremos pela morte, tá? Pode esquecer isso. Invariavelmente essa geração teremos. Mas a Bíblia declara que todos ressuscitaremos um dia. Todos ressuscitaremos. Todos ressuscitaremos para o grandioso, glorioso dia do juízo. Ou dos juízos, se você quiser. Se você está preocupado com os tronos, com os julgamentos que o livro de Apocalipse te mostra, a versão resumida de todos os julgamentos significa dizer que toda a humanidade comparecerá diante de Deus para ser julgada. Toda a humanidade. Não tem quem vai ficar fora. Todos seremos julgados. Cristão e não cristão. Toda a humanidade será julgada. Nós ressuscitaremos. E em Cristo Jesus, nós temos a convicção de que não somos melhores do que ninguém. Ressuscitaremos para a vida eterna. Por quê? Porque o justo castigo pelo pecado foi executado em Cristo Jesus. Isso não nos torna melhores do que ninguém. Isso não nos torna seres humanos aprimorados, acima das tentações, acima do pecado, acima do medo, acima do erro. Não, muito pelo contrário. Isso nos torna conscientes de quem nós realmente somos e do que é realmente a natureza humana e do quão nós somos dependentes de um Salvador, de um Senhor, de um Redentor, de um Deus que por nós intercede, de um Deus que sofreu no nosso lugar por todos os nossos erros, pecados e fracassos. Um Deus que nos ama com toda a capacidade que ele tem de amar, como se cada um fosse a única pessoa que ele tem que amar. Um Deus que consegue derramar toda a plenitude do seu amor sobre cada um, cada uma, sobre cada indivíduo. Como podemos não celebrar um Deus assim? Como podemos deixar de nos alegrar na presença desse Deus maravilhoso? Que consegue ser justo, consegue ser santo e consegue manifestar o seu imenso e eterno amor graças a Jesus o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos traz a paz. Porque as nossas feridas, os nossos pecados, as nossas dores, ele levou sobre si no madeiro. Ele morreu, ele sofreu a justa condenação pelo pecado humano. Por isso, nós temos acesso à vida. A garantia de vida eterna é essa. Não pensa que no dia do juízo o cristão vai, parabéns, olha aí, ó, como se Deus fosse cego a tudo que acontece nesse meio. Como se tivesse algum tipo de imunidade religiosa, imunidade parlamentar diante do Deus justo e santo. Não. Não. Nós não temos nenhuma prerrogativa, nós não temos nenhuma imunidade. O que nós temos é o Redentor. O que nós temos é aquele que nos redime. É aquele que absorveu a nossa culpa e sofreu no seu corpo o peso da ira de Deus. Por isso,
É importante celebrar. Porque muita cara feia, muito chororô, tem a aparência de ingratidão. Muito lamento, lamento. Chega uma hora que fica parecendo hipocrisia. Ainda temos aquelas pessoas contratadas. E hoje piorou, né? Existem empresas, havia um grupo de pessoas chamadas, né, para lamentar nos velórios, quando jovens achávamos ridículo isso. Mas a cultura, cada região, cada cultura se manifesta de uma maneira. Então era interessante que no velório de algumas pessoas, né, houvesse lamento, né? E quanto mais pessoas lamentam, como a família não suporta lamentar, porque conhece o morto, contrata-se profissionais, né, os profissionais do lamento. Pensamos que isso estaria ultrapassado, muito pelo contrário, já se criaram empresas para que os velórios tenham assim uma áurea, uma atmosfera, um clima, né? uma dor contida, ou uma celebração diferenciada, né? O mundo e as suas superficialidades. E o lamento pode ser um deles também. É muito jejum. Está jejuando demais. Para. Qual o problema em viver? Qual o problema em expressar alegria em Cristo por quem Cristo é? Está orando demais. Qual que é o problema? O que está te acontecendo? Contra o que você está lutando? Qual paixão está te dominando? Por que você tem que ficar 6 horas por dia em oração? 8 horas? Noites e noites. Entendemos a necessidade da vida de oração. Entendemos a necessidade da comunhão com Deus. Mas a obsessão é uma coisa preocupante, não é? Nós não podemos usar as verdades, os princípios, os valores da nossa fé para esconder ou ocultar os fracassos da nossa espiritualidade. A verdadeira fé se expressa na vida. E Jesus está num banquete celebrando. E quando esses discípulos de João Batista vão questionar, Jesus fala para eles. Como uma parábola, né? Os odres aqui é um recipiente feito de couro, de pele, de cabra, de carneiro, usado, não sei se ainda se usa, era usado para armazenar líquidos, né? Água, azeite e também o vinho, os odres, chamados odres aqui. E falou do tecido do pano. Quando se remenda uma roupa velha, você não coloca um tecido novo junto com o tecido velho, por conta da textura, né, porque o tecido novo, conforme vai sendo usado, lavado, ele vai piorar, ele vai romper a trama que está à sua volta do tecido velho. E é o mesmo com o odre aqui. O odre, você não coloca vinho novo, que está em fermentação, num odre velho, ou seja, num odre que já foi esticado, né? Aquela pele foi levada ao seu limite. O vinho novo você coloca num recipiente novo, porque no ato de fermentar, né, alguma expansão dos gases ali, o odre vai ser levado ao seu limite. E colocar vinho novo num odre já velho, você vai encher o odre, quando aquele vinho fermentar, vai romper, vai estragar, vai perder o odre, vai perder o vinho. Jesus está falando sobre as coisas novas que ele realiza, sobre algo que vai além. A novidade apresentada por Cristo Jesus é o estar além. Você vê Jesus impressionado e aceitando a aproximação de um centurião, de um estrangeiro. Jesus conversando com uma samaritana. Jesus tocando um leproso. Jesus vai além dos limites estabelecidos pela lei. Jesus vai além. Jesus não desobedece à lei religiosa. Jesus não desobedece à lei cerimonial. Por quê? Porque ele toca no leproso, ele não é contaminado pela lepra, pela doença. O leproso é curado. Jesus, quando perdoa o pecador, ele não é contaminado pelo pecado.
Ele perdoa e ele purifica o pecado daquela vida. Jesus, quando se permite tocar pelo excluído, ele não está se excluindo da fé e da verdade da lei de Deus. Ele está incluindo aquela pessoa graciosamente de volta em a comunhão com Deus e com o seu povo. O ir além. Além da lei é a graça. Porque a graça não é oposição. A graça não é desobediência à lei. A graça é o cumprimento da lei de maneira a alcançar aquele que está debaixo da condenação. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Pela graça, graça, o favor que ninguém merece. E mesmo assim, Deus, no seu infinito e imenso amor, realizou por nós todos. Jesus, o Cristo. Jesus tem coisas novas na vida dos seus discípulos. Jesus tem coisas novas na vida de todo aquele que entra em contato com Ele. E uma dessas coisas novas é a verdadeira alegria. É a alegria decorrente da paz com Deus. É a alegria proveniente da consciência de que os nossos pecados estão perdoados em Cristo Jesus. O caminho que nos conduz à presença do Pai está aberto. E nós podemos caminhar confiantes, celebrando a vida, celebrando a nova vida por todos recebida pela fé em Cristo Jesus. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja que celebra. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja que se alegra. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja que expressa o amor recebido, o amor manifestado, o amor vivido, o amor presente, o amor pleno e abundante, glorificando a Deus e Cristo Jesus através da sua vida e do seu viver. Deus é Deus de coisas novas. Deus é Deus que vai além. Vai além da nossa concepção do que é a lei, vai além do que é a nossa concepção do que é o propósito dele, vai além das nossas limitações. Deus está em Cristo Jesus reconciliando consigo mesmo a humanidade. E é essa vida que nós precisamos celebrar. É essa alegria espiritual que nós precisamos apresentar para os nossos, para nós, em nós, através de nós, e alcançar todos aqueles que necessitam, todos aqueles que anseiam a alegria de celebrar a vida, de celebrar a paz com Deus, de celebrar uma consciência purificada, uma mente transformada, um corpo renovado, um propósito esclarecido em relação à vida. O que eu estou fazendo aqui, se é muito, se é pouco, se é grande, se é pequeno, não importa. É para Deus. É para Deus. É aceitável para Deus. Se é aceitável para Deus, é aceitável para mim. É aceitável para mim. Se a minha vida, mesmo nas suas muitas e muitas limitações, é aceitável para Deus, a minha vida é aceitável para mim, é motivo de alegria. É motivo de alegria, é motivo de paz, é motivo de celebração, por saber que o meu viver é aceito por Deus. De que o meu trabalho, o meu propósito, os meus planos são aceitos por Deus. Eu sou aceito por Deus. Mesmo insignificante, pequeno, nada, ninguém. Eu sou aceito por Deus. E isso faz toda a diferença. Nós precisamos aprender a fazer a diferença celebrando a vida vivida em Cristo Jesus. Deus te abençoe, uma boa tarde.